o estágio mais alto que Jesus viveu, a guerra maior que ele venceu, não estava lutando contra a vontade do diabo, não estava lutando contra a vontade de mais ninguém, porque senão a oração dele, Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não se faça a vontade do diabo. Só que essa não foi a oração. A oração diz, contudo não se faça a minha vontade, mas a sua. Então Jesus estava lutando contra a sua própria vontade. Olá, Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez num episódio dentro do nosso quadro, o Impartindo do Coração, aqui no nosso canal no YouTube. Você pode aproveitar, inclusive, para se inscrever, se não está inscrito, acionar o seu sininho e você recebe informações. Vou ler uma passagem rápida para você que está em Lucas 22, versículo 39, que fala: Jesus no Getsemane, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, o Getsemane, prensa de azeite, e os discípulos o acompanharam, chegando ao lugar escolhido. Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo, não se faça minha vontade, mas a sua. Uau, versículo 44, e estando em agonia, orava mais incessantemente, e aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. A gente, às vezes, por mais que lê esse texto, a gente não consegue imaginar que Jesus, no Getsemane, seu último estágio antes da cruz, seu último lugar antes da cruz, aonde Jesus venceu de fato a cruz, não foi lá na cruz. Jesus venceu a cruz aqui, nesse lugar onde ele foi apertado, esmagado, prensa de azeite, o lugar onde Deus me aperta e tira de mim o maior azeite, porque a cruz foi um extrato do que ele venceu aqui, a ponto de suar gotas de sangue. E a gente não consegue, às vezes, mesmo lendo o texto com tanta clareza, imaginar que Jesus estava ali guerreando com a sua própria vontade. Por que eu digo isso? Porque às vezes eu entro em condenação, em culpa, porque eu faço a minha vontade e acabo não fazendo a vontade de Deus. Às vezes eu fortaleço a minha vontade e não fortaleço a vontade de Deus. Às vezes eu me inclino para a minha vontade, depois eu entro em culpa, em condenação, e eu fico imaginando que isso é uma luta minha, uma guerra só minha, quando na verdade eu olho para esse texto e vejo que o estágio mais alto que Jesus viveu, a guerra maior que ele venceu, não estava lutando contra a vontade do diabo, não estava lutando contra a vontade de mais ninguém, porque senão a oração dele, Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não se faça a vontade do diabo, mas a sua. Só que essa não foi a oração. A oração diz, contudo não se faça a minha vontade, mas a sua. Então Jesus estava lutando contra a sua própria vontade. O diabo, ele não trabalha para mim e você fazer a vontade dele. O diabo trabalha para mim e você fazer a nossa própria vontade. Porque a única vontade que ocupa o lugar da vontade de Deus é a minha. Aonde a minha vontade ocupa o lugar, a vontade de Deus não pode entrar. E Jesus, para deixar a vontade de Deus entrar, teve que abrir mão da vontade dele. E isso o fez suar sangue. E aí me lembra uma palavra que tem em Hebreus, no capítulo 12, versículo 4, vai dizer assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Quer dizer que a minha luta contra o pecado, eu não resisti até o sangue. Qual o pecado? O pecado para mim muitas vezes é mentir, é roubar, é enganar. Para Deus. O pecado é sempre quando eu substituo a vontade de Deus pela minha. Por isso, não entre em condenação se você está em guerra entre a sua vontade e a vontade de Deus. Porque se essa é a sua luta, essa é a sua guerra, saiba que Jesus a viveu na íntegra. E isso é uma notícia boa ou uma notícia ruim? É uma notícia boa, porque quando ele se auto-intitulou O Caminho, ele estava dizendo:
vem comigo, que esse caminho que você não está conseguindo passar, eu já passei e sei como vencê-lo. Por isso, ainda que eu tenha que suar sangue, nele eu darei conta de substituir a minha vontade pela dele. O Getsemane é um lugar para você e é um lugar para mim, porque ela precede a cruz e a cruz precede o quê? Ressurreição. Portanto, volto a repetir, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não resistisse até o sangue. Estais esquecido da exortação que como filhos discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por eles é reprovado, porque ele corrige a todo aquele que ele recebe por filho. Então, suar sangue, guerrear contra a nossa vontade, para que a vontade de Deus caiba, isso é a luta e a guerra dos filhos. Sabe o que acontece? Acontece que quando eu estou nessa guerra, eu já penso que eu já fui reprovado por Deus. Quando eu estou nessa guerra, eu já penso que eu perdi a minha condição de filho. Quando eu estou nessa guerra, eu já acho que Deus não é mais meu pai, ele é meu padrasto. Quando, na verdade, se essa é a sua guerra, é porque você está no centro daquele lugar chamado filho. E ele estabeleceu um caminho de vitória nesse lugar. Por isso, ele se disse, eu sou o caminho. E nesse caminho, onde nele eu venço a luta da minha vontade contra a vontade de Deus, eu experimento depois disso aquilo que ele também se autodenominou, que ele não é só o caminho, ele é a vida. No caminho você sua, depois dele a vida te espera. Então não fuja desse lugar. Deus abençoe sua vida, o seu coração. Semana que vem a gente está aqui nesse bate-papo rapidinho chamado Impartindo o Coração.